Ferrer, agora são 8 horas e 16 minutos e vamos para nossa entrevista do dia. Entrevista do dia, no Giro Estadual de Notícias. Você bem informado. Pois é, e a pandemia da Covid-19 fez surgir vários sintomas de ansiedade em grande parte da população mundial. Neste prisma, foi preciso abdicar da nossa liberdade de ir e vir, da vontade de se socializar, e fomos convidados a permanecer em casa e mesmo com acesso à internet e com a possibilidade de nos mantermos conectados virtualmente, isso gerou um certo abalo emocional e cognitivo. Assim, a pandemia trouxe um aumento de fatores e a diminuição de fatores protetivos no que tange à manutenção da saúde mental. E para poder falar um pouco mais sobre este assunto, vamos receber hoje aqui no Giro de Notícias, virtualmente, a psicóloga do Sistema Apvida, a doutora Débora dos Santos Silva. Muito bom dia, doutora Débora, tudo bem? Bom dia. Obrigada pelo convite. Vocês estão conseguindo me escutar direitinho? Perfeitamente, doutora Débora. Muito obrigado pela participação aqui no Giro nesta manhã. Doutora Débora, a gente sabe muito bem, o tema saúde mental já era muito discutido, né, antes dessa pandemia da Covid-19, mas só que com esse aumento de pessoas com problemas emocionais, a pandemia se tornou grande motivo para que isso aconteça. Qual é o principal argumento que os seus clientes, os seus pacientes chegam no seu consultório alegando? É vontade de sair, é vontade de ver a família, é vontade de ficar em casa, enfim. Conta mais um pouco pra gente sobre esta situação. É interessante, em termos de psicologia, de mente humana, não existe fator determinante, assim, depende da pessoa, caso a caso. Mas o que a gente pode perceber, de forma geral, é que a liberdade de ir e vir é um bem precioso. E quando a gente se vê impossibilitado de sair, isso causa, com certeza, uma mudança na rotina e ansiedade. Então, a gente viu que precisamos mudar toda a nossa rotina. Houve um aumento de fatores ansiogênicos, com certeza, e de uma diminuição de fatores protetivos. E agora, interessante é que a gente está precisando voltar para as nossas atividades externas e como a gente vai se adaptando, se acostumando, o ser humano é um sujeito, nós somos seres sociais e adaptáveis. Então, a gente passou 1 ano e meio, mais ou menos, em casa, em atividades, trabalhando home office, estudando também, né, sistema EAD, e agora a gente está precisando voltar para as atividades cotidianas externas. E a ansiedade... agora a gente percebe que os pacientes eles chegam com esse medo de voltar. Será se é seguro mesmo? Será se as autoridades de saúde elas sabem o que estão dizendo? Então, tem muita incerteza. É isso que eu percebo. Incerteza em torno se realmente o vírus enfim, porque a gente sabe, doutora, a gente já até trouxe um especialista aqui para falar de pessoas que têm aquela coronafobia, as pessoas que têm fobia da Covid-19, que não conseguem ficar dentro de um Uber, por exemplo, de um táxi, não conseguem mais ir em restaurantes, e a gente sabe que a pandemia surgiu de repente e mudou drasticamente o sistema, né, o modo de vida de cada um. E agora para retornar, né, isso tem sido um grande problema na vida da sociedade, né? Sim. E interessante que a pandemia trouxe para a gente percebeu que nós somos seres desamparados, né? A gente acha que controla a natureza, que controla os nossos próprios sentimentos, nossos pensamentos. Mas a pandemia, quando ela aparece, né, e nos impossibilita de fazer as atividades cotidianas, demonstra que a gente não tem controle sobre muita coisa na nossa vida. Mas uma coisa interessante é um psicanalista, Viktor Frankl, na verdade ele foi criador da logoterapia, lá na época, na época da Segunda Guerra Mundial, e ele diz uma coisa interessante, que existe algo que a gente pode controlar sim, é a nossa liberdade de pensar, né, e o controle sobre isso. Então, a gente pode não conseguir controlar os fatores externos. Então, assim, uma dica é a gente tentar controlar com pequenas coisas. Por exemplo, a nossa rotina. Em vez de a gente começar a criar expectativas, então, era muito comum a gente, eu vou trabalhar 6 meses e depois eu vou viajar, né? Então, a gente tinha essa rotina muito bem
é administrada, as metas, né? Metas de curto, de longo e de médio prazo. Hoje em dia a gente fala que o ideal é a gente começar a elaborar metas de curto prazo. Por quê? Porque a gente tem maior possibilidade de lidar com elas. Então, isso, eu falo muito isso. Existe uma diferença muito grande entre expectativa e possibilidade. Expectativa gera frustração. Frustração gera agressão, gera raiva e gera também medo. E a possibilidade não. Se der, tudo bem. Se não for possível, a gente pode tentar em outro momento. Então, estabelecer metas de curto prazo, nesse momento de incerteza, por mais que a gente vê que a maioria da população está se vacinando, ainda assim é um momento de incerteza, é um momento de medo. E a ansiedade é uma resposta natural frente a uma situação caótica, que de alguma maneira a gente está vivendo ainda, né? Então, a gente sabe que diminui o número de mortos, diminui o número de infectados, mas ainda acontece, ainda está acontecendo a nível mundial, agora com as variantes. Então, o ideal mesmo é a gente tentar controlar o que é possível na nossa vida, porque a mente humana, o nosso cérebro, ele não consegue lidar com muita incerteza, com variações de rotina, e isso gera ansiedade. Quanto mais a gente conseguir estabelecer uma meta de curto prazo e efetivá-la, maior nossa sensação de controle e de bem-estar. É aquele famoso um dia de cada vez, né, doutora? Exatamente, é justamente isso. Então, assim, existem algumas estratégias, né? Claro que depende da pessoa. Quando você percebe que tá tendo algum sintoma físico ou psíquico, é bom procurar ajuda, né? Mas, de modo geral, a gente pode dar algumas estratégias, pode mostrar um pouquinho, citar alguns sintomas que podem fazer com que a gente perceba que não estamos conseguindo lidar com os fatores estressores. Doutora, a senhora citou essa questão da ansiedade. Eu venho percebendo, assim, nós fizemos já algumas reportagens em torno deste assunto, e a ansiedade realmente é uma coisa que virou uma... todo mundo está com ansiedade hoje em dia, realmente. E a gente sabe muito bem que a ansiedade é o início que pode desencadear vários problemas, né? Como a depressão. Exatamente. Interessante é que a ansiedade, ela de modo geral, ela é um fator que está sempre presente em algum transtorno. Seja transtorno bipolar, seja depressão, nos transtornos de personalidade também, sempre a ansiedade ela aparece. Por quê? Porque nós somos seres desamparados, né? O ser humano, nós somos seres destinados à morte, nós sabemos disso, né? Só que momentos de crise nos colocam à beira do abismo. E se a gente não conseguir desenvolver estratégias para lidar com as experiências do real, como a morte, a doença, a velhice, a gente não consegue manter um nível equilibrado de saúde, de sanidade mental. Então, é por isso que a pandemia, ela aumentou a procura por terapias, de modo geral, não só psicoterapia, mas terapias holísticas também. Aumentou a pesquisa, então o Google fez uma pesquisa e mostra que em 2020, houve um aumento de 98% de pesquisas sobre o tema saúde mental. Né? Então, a gente fala muito de saúde mental no Janeiro Branco, no Setembro Amarelo agora, né? No combate ao suicídio, mas as pessoas, de modo geral, elas preocupavam-se muito com os fatores externos, elas se preocupavam muito com a aparência física, né? Então, a saúde física, mas hoje a gente percebe que elas estão se preocupando mesmo também com a saúde emocional. Então, assim, eu poderia citar alguns sintomas psíquicos para que a gente possa ficar alerta, né? Que precisa buscar ajuda, que não está conseguindo lidar com esses fatores estressores, né? Então, por exemplo, a irritabilidade, o desânimo, sentimento de solidão, de falta de controle, falta de sentido na vida, agitação psicomotora, choro constante sem motivo, pensamentos automáticos de cunho disfuncional. Então, o interessante é que a maioria das coisas que a gente tem medo, a maioria das coisas que a gente pensa de forma disfuncional, nunca vai acontecer. Cerca de 85% do que a gente pensa hoje, né, em termos de futuro, de modo catastrófico, nunca vai acontecer. Mas como o nosso cérebro, ele não consegue distinguir o que é real do que é virtual, o que é real do que é fantasia, a gente sente no nosso corpo e a gente se comporta de tal maneira para evitar que aquela emoção e que aquela sensação ela volte a acontecer no futuro. Então, por isso que muitas vezes é preciso que a pessoa procure uma ajuda psicológica para que ela possa entender
que esses pensamentos, eles não são reais. Contestar os pensamentos, observar o que é real e o que não é. Quais são as evidências que comprovam que certo pensamento que você está desenvolvendo, ele é real? Muitas vezes a gente não tem essa condição de verificar. E buscar uma ajuda psicológica vai te ajudar a entender que esses pensamentos disfuncionais têm a ver com, talvez, com a situação que você está passando, né? E com muita informação. Então, às vezes, você fazer uma dieta de informação, que a gente chama, houve também uma infodemia, é muita informação. Informação de cunho disfuncional causa ansiedade. Estamos conversando agora com a doutora Débora dos Santos Silva. Ela é psicóloga do Sistema Apvida, e a Lia Costa também tem uma pergunta. Doutora Débora, muito bom dia. Tudo bem? Bom dia, tudo bem com você? Muito obrigada, viu? Está nos ouvindo bem, né? Então, vou dar sequência aqui na pergunta. É a respeito, assim, a gente vem acompanhando as redes sociais também, a gente vê muito, assim, muitas crianças, adolescentes, né, que se adaptaram muito bem em estar em casa, fazendo seus stories e tal. Então, é diferente dos mais idosos que tiveram que se adaptar meio que à força com as redes sociais, e hoje eles estão até mais habituados. Mas em relação aos adolescentes e jovens, quando que não é saudável, não é insalubre a questão das redes sociais, um telefone celular na mão de uma criança que está em isolamento? Essa é uma outra temática que tem ocorrido muito nos consultórios. Na verdade, esse problema da rede social, da internet, das telas, já não vem da pandemia, vem de muito antes. Em 2018, os cientistas eles começaram a elaborar a CID-11, que é o Código Internacional de Doenças, e ela vai ser inaugurada, digamos assim, agora no dia 1º de janeiro de 2022. E lá já existe uma doença, um transtorno associado ao uso de telas, aos jogos eletrônicos. Então, não é uma coisa da pandemia, só que a pandemia, ela exacerbou esses sintomas, porque, de alguma maneira, possibilitou o maior acesso e justificou, né, para as crianças e adolescentes que eles precisam estar nas telas para poder se manter na escola, né, manter com as atividades acadêmicas e escolares. O grande problema talvez não seja a internet em si, não seja os jogos, porque de alguma maneira a gente tem que se entreter. O ser humano, a gente não consegue lidar muito bem com a frustração o tempo inteiro. A gente tem que ter uma válvula de escape. Então, os jogos, eles são válvulas de escape em potencial. A questão é a quantidade de tempo que esse jovem, essa criança, ela passa na internet, na rede social, ou nesses jogos online, e ela não está desenvolvendo as habilidades sociais. A grande questão é justamente essa. E o que é que a gente percebe? É que muitas vezes esse jovem, essa criança, ele está modelando o comportamento dos pais. Então, o pai diz, não, você não pode ficar muito tempo na internet. Mas o pai está o tempo inteiro na internet, está o tempo inteiro na rede social, dirige, está falando no celular, está falando no WhatsApp. Então, assim, até que ponto também a falta de exemplo do pai e da mãe também não vai fazer com que essa criança, esse jovem, ele comece a naturalizar esse consumo excessivo de rede social. Doutora, para finalizar, que nosso tempo já está estourando, eu gostaria que a senhora citasse algumas estratégias comportamentais que ajudam nesse momento de pessoas que estão passando por um grande momento de ansiedade. Algo que é muito, que a gente fala muito para os nossos pacientes é que a gente tem que desenvolver estratégias, né, para lidar com o sofrimento, para lidar com a dor, porque em algum momento ela vai bater na nossa porta e a gente tem que estar preparado para lidar com isso, né? Mas algo que nos ajuda a diminuir, reduzir a ansiedade são algumas técnicas, né? A gente fala que é a respiração diafragmática, são técnicas de mindfulness, técnicas de aqui e agora. Então, quando você respira com consciência, com essa técnica da respiração diafragmática, você volta para o momento presente e é cientificamente comprovado. A gente não está pensando nesse momento da respiração com consciência. A gente nem está no passado, que nos deixa muitas vezes ressentido, preocupado, e nem está no futuro com pensamentos catastróficos. Outra técnica muito importante é desenvolver atividades aeróbicas. O que é isso? Pular, dançar, correr, porque também são atividades de mindfulness, de momento presente, né, de aqui e agora. Então, quando a gente está com o nosso corpo cansado, a nossa mente, dificilmente ela vai divagar para pensamentos disfuncionais.
Existiam muitas estratégias que podem ser citadas, mas essas duas eu acho que elas são muito efetivas e são fáceis de serem executadas, de serem praticadas, ou na academia ou em casa mesmo. Conversamos com a doutora Débora dos Santos Silva, psicóloga do Sistema Apvida. Doutora Débora, muito obrigado por nos considerar essa entrevista aqui no Giro de Notícias, neste momento tão delicado em que a sociedade vem vivendo. Eu que agradeço, e a nossa mensagem é que a gente deve realmente começar a pensar nessas questões, não perguntar o porquê que está acontecendo isso com a gente, o porquê que a gente está passando por isso, mas perguntar o para quê, qual o sentido, o que a gente pode tirar de aprendizagem para lidar, de repente, no futuro, com outras questões que vão acontecendo, mas que dependendo da forma como a gente vai pensando, dependendo da forma como a gente vai entendendo as situações, não vai ser mais um fator estressógeno, vai ser um fator de aprendizagem. Então, tudo depende realmente do que a gente está pensando. Muito obrigado, doutora Débora. Um ótimo dia. Ótimo dia para vocês também.